Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 20 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e daremos início aqui à nossa leitura de mercado, olhando para o Ibov, olhando para futuros, mini índice, mini dólar, e falando também de Petrovale e ativos aí de destaque no pregão de hoje, possíveis oportunidades para a próxima semana. Começando aqui pelo Ibovespa, Ibov no pregão de hoje apresentando alta de 1,24%, entrou agora há pouco no leilão de fechamento. Aqui a briga em relação ao fechamento aqui acima desse nível, não está conseguindo fechar para cima dos 79 mil pontos, acima dessa resistência. Ainda tem uma chance de ter uma correção um pouco maior desse movimento de subida, ou seja, principalmente se não fechar acima dos 79.522, abre-se espaço para se ter ainda uma correção um pouco maior no tempo em relação a esse último movimento de subida, mas ainda mantendo um viés mais positivo. A semana está terminando com alta de 2,42% e trazendo ali um fechamento acima da média móvel de 13 períodos. Então essa reversão aqui foi algo positivo para o Ibovespa, pensando no curto prazo. Só volta a ficar mais negativo, um cenário mais negativo, se voltar para baixo dessa mínima aqui, que seria voltar inclusive para baixo das médias, ou enfim, fechar aí para baixo dos 75.889 seria o sinal mais negativo. Enquanto se mantiver acima desse nível aqui, que é justamente ali uma região de um topinho anterior, fica mais um cenário um cenário mais apropriado, mais interessante para se buscar operações na ponta compradora, planejar operações na ponta compradora. Então na semana, alta boa, a gente tem resistência para o Ibovespa na faixa 79.690, a máxima de hoje foi 79.488, quase bateu lá, essa região aqui, e também uma região ali de 80 mil pontos no número redondo e mais acima 80.900, quase os 81 mil pontos para o índice Bovespa. Se a gente olhar rapidamente aqui para o gráfico mensal, a gente está partindo aí para, não a última semana, né? Tem mais uma semana e mais 1 ou 2 dias lá na semana seguinte, mas temos um mês aqui apresentando boa alta e Ibov apontando para um fundo no gráfico mensal que seria bem favorável depois de ter voltado em cima do seu topo histórico. Jogando aqui, ó, zoom menos, a gente tem toda a região de topo histórico que foi superada, bate aqui, está proporcionando um fundo ascendente no gráfico mensal. Então é um sinal positivo, vamos ver se continua assim até o fechamento do mês. Olhando para os futuros, gráfico diário aqui do mini índice, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente pode ver primeiro o gráfico diário perdendo força. Então faz sentido ter uma correção um pouco maior, ou seja, a correção foi muito curta para se ter algo muito longo para cima. Eu já comentei algo a respeito disso, principalmente na live Radar do Mercado no pregão de hoje, ou seja, falei muito sobre essa questão da correção ter sido curta e já teve um movimento subido, não esperar muito para cima. Mas enfim, olhando para o G60, para o próximo pregão, o que a gente tem? A tendência de alta, retomou a tendência de alta e todo um processo de correção que eu até tinha comentado aqui na live, que seria mais interessante ter uma correção maior no tempo para se buscar, devido a esse tamanho de movimento de subida, para se buscar um cenário mais para a ponta compradora. Se abrir o próximo pregão, segunda-feira, já vindo, fazendo algo nesse sentido, aqui nessa região que se encontra, essa região aqui de fundo de topo anterior, que é uma antiga resistência funcionando como suporte, e também a média móvel de 13 períodos, gerou sinal aqui de alta, fica um cenário mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade, através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos, ou mesmo um pivô de alta nessas duas periodicidades. Rompimento de resistência seria a parte do pivô de alta, rompimento de um topo anterior, após fundo ascendente. Por outro lado, tentou aqui subir, não conseguiu, perdeu a mínima aqui desse pregão, abre espaço para se trabalhar mais na ponta vendedora, desde que comece a gerar topo descendente e pivô de baixa no gráfico de 10, 15 minutos, para baixo dos 78.620 pontos. Isso seria um cenário mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora. Ou faz um movimento de subida, chega aqui nesse nível mais para cima ali dos 80 mil pontos, nível de resistência número redondo, inclusive aqui de vários testes, um pouco abaixo de 79.800, gera sinalização para baixo, outro cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora. Olhando agora para o dólar no pregão de hoje, queda forte de 1,5%, dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. A semana está terminando aí com queda na faixa dos 2%, se não mudar muito nessa última hora de pregão. Entrou aqui na última hora de pregão o dólar, então segue fazendo aqui o que? Um pivô de baixa no gráfico diário, a favor de um movimento de baixa no gráfico semanal, que pode justamente buscar a média móvel exponencial de 13 períodos lá no gráfico semanal, que está na faixa dos 3.728. Mas fora a questão da média móvel exponencial de 13 períodos, se eu jogar aqui, tirar a questão do ajuste
e traçar aqui, por exemplo, esse topo aqui para cá, a gente tem um suporte para o dólar, uma região que ficou bem congestionada aqui para o dólar. Abaixo disso, o próximo nível mais relevante fica aqui por volta de 3.718, onde tem aqui algumas mínimas anteriores, 3.721 até a faixa ali dos 3.700 e a mínima desse grande candle aqui de alta, 3.692. Enfim, essa seria a faixa, ou próxima faixa de preço em termos de suporte relevante, que pode justamente coincidir com a média móvel exponencial de 3 períodos aqui no gráfico semanal na faixa dos 3.728. Então são os pontos que eu vejo com alguma relevância aí para o dólar em termos de resistência e, na verdade, suporte. E aqui para a parte de resistência, voltando para o gráfico diário, aqui o fundo que foi perdido, a mínima na faixa dos 3.802,5, e aqui o outro ponto na parte de fechamento com gap em torno de 3.825 a 3.827,5. Então, zona de resistência mais importante pelo gráfico diário para o dólar. G60, tendência de baixa, vai fazendo aqui um processo de correção. A maior probabilidade seria perder essa mínima. Ideal que viesse até um pouco mais para cima para se gerar sinal de baixa aqui no G60 para se buscar a operação na ponta vendedora. Enfim, eu ficaria mais interessado se abrir subindo, buscar compra, um risco um pouco maior no meu modo de ver, mas não descartaria a possibilidade de avaliar a compra de fundo ascendente no G10 ou mesmo o pivô de alta no gráfico de 10 minutos acima usando a região de 3.786 como suporte, ou seja, volta para cima desse nível e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de menor periodicidade, mas eu gosto mais de um cenário que abre subindo, bate aqui perto da média 3.800 e gera sinal de baixa no G30 ou no G60 para se trabalhar mais na ponta vendedora. Esse cenário seria mais interessante no meu modo de ver para ponta vendedora, visto que seria a favor da tendência. E a correção, como foi uma correção bem mais fraca do que foi a queda, ficaria mais nesse sentido para se buscar a operação na ponta vendedora. PTR4 pregão de hoje, alta de 4,62%, ainda não saiu do leilão de fechamento. Agora 17,4, por enquanto leilão de fechamento da Petro na faixa dos R$19,25. Tá, basicamente aí para não ter muita alteração em relação à entrada no leilão. Pivô de alta, tendência de alta de curto prazo. Essa região aqui da Petro é uma região de resistência. Observe que essa região R$ 19,30 a R$ 19,80. Então, zona de resistência para a Petro. Acima disso, a região dos R$ 20. Se eu der um zoom menos aqui no gráfico, vai verificar a região dos R$ 20 até um patamar ali de R$ 20 e R$ 20,50. Seria outra faixa de resistência para a Petro. A primeira está aqui nessa região. Aqui. E a segunda um pouco mais acima. Então, para a compra, eu não faço entrada nesse fechamento, apesar de ser um candle de alta, uma boa alta da Petro, um rompimento aí dos 18,80, mas eu fico de olho no gráfico de 60 minutos no início da próxima semana em busca de alguma oportunidade com a melhor relação risco-ganho na ponta compradora, porque está muito dentro da zona de resistência. Infelizmente, abriu já lá em cima do patamar de resistência e tem algumas resistências logo à frente, como eu citei. Então a relação risco-ganho para mim fica um pouco desfavorável. Por esse motivo eu buscaria entrada mais pelo gráfico de 60 minutos em cima da PTR4, que vai terminando a semana com alta aí superior a 6%, isso é um ponto positivo. Fechamento acima da média móvel exponencial de 3 períodos, ou seja, não confirmou topo aqui no gráfico semanal, ou seja, não perdeu a região dos 17,30. Agora o nível mais importante aqui pelo semanal seria a mínima dessa semana, R$ 17,60, ou seja, a Petro voltando para baixo dessa região aqui, que é para baixo basicamente dessa congestão, seria algo bem negativo para o ativo no meu modo de ver, principalmente na questão da tendência de alta de curto prazo. Mas enquanto se mantiver na semana que vem acima dessa região de 18,80 a R$ 18,45, usando esse patamar, essa faixa de preço como suporte, fica mais, no meu modo de ver, para avaliar, para planejar a operação na ponta compradora a favor dessa tendência do gráfico diário de curto prazo. Vale, queda de 1,44%, a Vale saiu já do leilão, fechou aqui próximo da mínima, dentro de um movimento de baixa, confirmou a sinalização de topo do pregão anterior. Ativo testou hoje a região dos R$ 49,70 a R$ 50 como patamar de resistência e não conseguiu se manter acima, pelo contrário, fechou na mínima, mais próximo da mínima, mantendo a expectativa maior de continuidade do movimento de baixa. E pelo gráfico semanal, o que aconteceu na Vale?
tivemos aqui uma semana voltando a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, com queda de 3,16%. Então o ativo vai dando um sinal aqui mais para topo descendente no gráfico semanal, então um sinal um pouco mais negativo para a Vale 3 nesse momento, pensando aqui, seja no curto prazo, que basicamente ela deu uma quebrada aqui na sua tendência de alta de curto prazo, trazendo um viés mais negativo nesse primeiro momento, mas enfim, ativo que traz um suporte imediato na faixa dos 48 e 45, abaixo disso o patamar seria na faixa de R$ 47,60, a mínima desse fundo, ali um intermediário na casa de R$ 47,96, enfim, R$ 48 número redondo. BRAP4 fechou o pregão aqui, deixa eu só confirmar se BRAP4 já fechou o pregão. BRAP4 ainda não, está na faixa dos R$ 28,80, está para perder um pouco mais de força aqui no fechamento. Seguimos na ponta vendedora, ativo não oscilou acima do ponto lá da máxima do pregão anterior, que era o nosso stop. Abriu aqui em cima e perdeu bastante força, perdeu a mínima do pregão anterior, tá para fechar aqui mais próximo dos 28,80. Basicamente no preço que a gente está na ponta vendedora em cima do ativo. Então segue dentro do movimento de baixa, assim como a Vale 3, e seguindo essa expectativa maior de continuar o movimento de queda, de buscar ali o suporte imediato em 28,34 e depois uma região mais por volta de 28,29 a R$ 28,00 número redondo. Aqui na faixa dos R$ 28,00, um pouco mais significativo o ponto de suporte para a ação. Reposicionamento do stop dessa operação para cima da máxima do pregão de hoje, na faixa dos R$ 29,57. Não seria mais interessante ver esse papel trabalhando acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Duplo fechamento abaixo, expectativa um pouco maior de baixa, já olhando para o G60 do ativo, faz um movimento de baixa, abre lá em cima, vem forte para baixo, faz uma correção, expectativa ainda de fazer algo nesse sentido na BRAP4, ou seja, gerar topo descendente no gráfico de 60 minutos e continuar o movimento de baixa do gráfico diário. A LSC3, recomendação de compra no pregão de hoje, só confirmando aqui se já saiu do leilão, fechou aqui com leve alta de 0,51%, recomendação de compra na faixa dos R$ 15,85, stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, ou seja, em R$ 15,19, e isso trabalhando com objetivo na faixa dos R$ 16,87. Risco de 4,22%, alocando 12% do capital total. Risco de 4,22%, que é o tamanho do stop, alocando 12% do capital total nessa operação. Vamos ver se o ativo consegue gerar força aqui para a próxima semana e romper essa zona de resistência que traria uma perspectiva bem favorável em termos de tendência de alta para o papel, em termos de movimento de subida. Isso faz bastante sentido. Olhando para o G60, está em cima desse patamar aqui de antiga resistência, trabalhando agora como patamar de suporte. Então vai ser relevante fazer algo nesse sentido e não para baixo. Se vier para baixo da mínima do pregão de hoje, um ponto um pouco mais negativo, posso até antecipar a saída dessa posição comprada em ALSC3. BRDT3, ótimo fechamento, alta de 7,79%, ativo proporcionando um forte fundo no gráfico diário, mas já em cima de um patamar de resistência com um grande candle, o stop ficaria um pouco longo para mim, né? Isso, olhando aí minha gestão de risco, ficaria um stop um pouco longo. Por esse motivo, eu fico mais atento para BRDT3 para buscar a operação de compra ali pelo G60, tentando trabalhar com stop um pouco mais curto pelo gráfico de 60 minutos, dependendo se ela der uma descansada um pouco maior em cima desses dois topos do G60 após um longo movimento de subida do pregão de hoje, principalmente com gap, ficaria mais interessado em trabalhar na compra ou num fundo ascendente ou num pivô de alta em cima dessa ação. Mas é um ativo que fica no meu radar para segunda-feira. Assim como, desculpa, a voz falhou, Detex 3, assim como a Detex 3, que fechou aqui acima dos R$10, respeitando aqui, mas terminou respeitando pelo menos essa dupla resistência, esses dois topos aqui, um na faixa dos R$10,06 e o outro mais acima de R$10,25. Ativo gera um pivô de alta no gráfico diário, pivô de alta bem positivo, G60 passando pelo seu processo de correção, assim como eu comentei em Detex 3, alternativo interessante no meu modo de ver para buscar a operação na ponta compradora na Detex 3. Então, ativo que eu vou ficar monitorando ali no próximo pregão, para uma possível entrada mais pelo gráfico 60 minutos, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho em cima do ativo. GGBR4, ainda para mim, enquanto não superar essa máxima, está num processo mais de correção, ainda faz sentido, mas o fato é que o ativo está dentro do movimento de alta no gráfico semanal, fechou a semana com alta de 4,77%, assim como eu já comentei em outros papéis. Se não fizer nada aqui, se fizer isso aqui para baixo, eu ainda vou ficar de olho mais para compra em
GGBR4. Por outro lado, se olhando aqui para o G60, ativo com essa zona de resistência, abre o pregão ganhando força aqui na primeira hora de pregão, traz a chance de buscar a compra pelo gráfico de 60 minutos em cima de GGBR4, então ativo que pode ficar mais um ativo aí para o radar na abertura do próximo pregão. Dando sequência aqui, TIM P3. TIM P3 queda hoje de 3,31%. Ativo abriu para gerar pivô de alta e terminou voltando para perder a mínima do pregão anterior, gerando aqui um candle mais forte para baixo. Então, ativo que pode trazer mais buscar pelo diário não dá porque não tem disponibilidade de BTC para venda. Mas dependendo do que ela fizer aqui no G60 em termos de topo descendente, seria a alternativa de entrada na ponta vendedora a partir aí do próximo pregão. E por último aqui, B3SA3. Também no mesmo formato de GGBR4, enquanto não superar essa região, ficar mais tempo aqui de lado. Mais interessante seria para se buscar uma compra ou de fundo ou de pivô de alta, superando a máxima do topo anterior. Mas assim como eu comentei de GGBR4, também dependendo do que fizer aqui pelo G60, aqui para cima seria a alternativa também de se buscar a operação de compra, apesar da tendência ter ficado agora indefinida em cima do papel pelo gráfico de 60 minutos. Pelo gráfico diário segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, segue também no cenário bem positivo, o gráfico mensal dando sinal de fundo lá nessa periodicidade, que é algo bem positivo para a ação, pensando num prazo maior, gráfico semanal trabalhando acima da média, enfim, correções ali no gráfico diário um pouco maior para trazer a oportunidade de compra dentro do contexto atual da ação. É um papel bem interessante para se planejar a operação de compra de swing trade no decorrer da próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até o próximo pregão.